Olá, bom dia a todos. Estou aqui com as subturmas 11 e 16 do segundo ano, turma B do ano letivo 2024-2025 e vamos viajar para 1803. Na realidade, até vamos viajar para 1800 há 200 ah, há 225 anos, para um dos casos que é mais importante na história da humanidade. Um, Tal como os casos do direito romano inauguraram uh, a visão que nós temos do direito privado ou do direito público, este caso é muitíssimo importante para a ideia de fiscalização da constitucionalidade. Na realidade, podemos viajar um bocadinho antes, e eu queria só falar, antes de passar a palavra, quem vai haver, aquilo que nós vamos assistir na aula de hoje é uma simulação do julgamento que opôs, ou do caso que opôs um juiz que tinha sido nomeado pelo ex-presidente John Adams, que é o segundo presidente dos Estados Unidos da América, que se chamava William Marbury, e que vai ser defendido aqui pelos advogados Dr. Laércio Custódio e Dr. Guilherme Rodrigues. E do outro lado está o secretário de Estado à época do presidente Thomas Jefferson, mas que era o quarto presidente, veio a ser o quarto presidente dos Estados Unidos da América, e é o pai da Constituição e da Declaração de Independência, porque ele escrevia muito bem e era bom a estar ali no meio de muita discussão. Há vários quadros de discussão de Founding Fathers, da mesma época que há quadros renascentistas na Europa sobre a Última Ceia, etc. Os Estados Unidos da América têm assim um culto dos Founding Fathers e dos pais fundadores, e normalmente as personagens mais importantes, uma delas é esta, é o James Madison, que era a contraparte e que estava a recusar-se a deixar que o William Marbury ocupasse a função de juiz para a qual tinha sido nomeado. Portanto, o William Marbury propôs um processo contra o Madison no Supreme Court. O Madison vai ser defendido pelos doutores Henrique Portêncio e Nádia Silva, com larga experiência na jurisdição dos Estados Unidos da América. Apesar dos Estados Unidos da América terem cerca de 20 anos nesta época e casos no Supreme Court serem poucos, polémicos então, zero. Mas vai ser o caso mais importante das suas vidas e da vida do jovem Estados Unidos da América. Hugo, com uma dúvida. Eu só gostava de dizer ao professor que eu também estou neste caso. Mas está neste caso, pronto, alguns, se calhar, Sim, mais alguém que esteja. O Eu Hugo também está a estou. defender quem? eu estou ao pé da Nádia E nós do dividimos isto Henrique. de uma maneira. Então provavelmente está mais alguém. Julgo que não, julgo que somos 5 apenas. Não só Mas 5. alguns corrijam-me se eu tiver errado. Pronto, está bem. Então, Laércio, Doutor, desculpa interromper. Eu vou ter de me ausentar ao meio-dia e 10 por causa do ao meio-dia e autocarro. 10. Então eu já lhe vou dar a palavra. E vou Pronto, ser muito rápido. e para dizer que o Filipe também está no caso. O Filipe também está no caso. O Filipe também está no São caso. seis. O Filipe Almeida, pronto. Era mais Certo. provável ter haver um equilíbrio. Pronto. Vai ser o Laércio a começar ou não? Sim, sim. Boa. Então eu já lhe vou dar a palavra. O Filipe, o seu microfone não está a funcionar. O Filipe não consegue ir com o Alex e o João Pedro. Eles devem ter microfones a funcionar igual em Paulo. Já pode ser a melhor maneira. Alguém está a dar num telemóvel que funciona, parece. Pronto. Muito bem. Isto são as virtualidades das aulas modernas em que nós estamos a dar aulas à distância. Ah, Professor, sim. eu estou com o telemóvel da Carlota. O telemóvel da Carlota. Pronto. Obrigado, Carlota. Onde é que punha a Carlota sente-se ao seu lado? Pronto. Para ficarmos a vê-la também. Basicamente, vou. Carlota Matias. Muito obrigado, Carlota. Eu vou
só para dar um brevíssimo contexto histórico, um, e antes de passar a bola ao Laércio, e dizer o quê? Os Estados Unidos da América começam no final do século XIX e a Constituição é de 1789. Vocês já devem ter falado na aula teórica sobre a Constituição, sobre a Declaração da Independência. A independência foi em 1776, 4 de julho de 1776. Esta data é uma data que tem muito simbolismo para os Estados Unidos da América, não só por ser o dia da independência, mas por coincidência, em 1821, uns anos, largos anos depois, nesse mesmo dia morreram tanto o John Adams como o Thomas Jefferson, o segundo e o terceiro presidente, que eram rivais, que representavam uma visão oposta que se sente neste caso do Marbury versus Madison. O caso vai ser decidido pelo Secretary of State John Marshall do John Adams. Ele tinha o seu melhor amigo. Normalmente os presidentes eram obrigados a ter como vice-presidente a segunda pessoa mais votada no colégio eleitoral e escolhiam para ser o primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, portanto o número 2 do governo, o seu melhor amigo. O melhor amigo do John Adams era o John Marshall, o melhor amigo do Thomas Jefferson era o James Madison. O primeiro governo é um governo de superestrelas. Superestrelas jurídicas, políticas, históricas. Pronto, são pessoas que, da mesma maneira, a independência do Brasil foi conseguida umas décadas depois, portanto não foi assim tanto tempo depois, foi conseguida porque a corte portuguesa tinha mudado para o Brasil e quem declarou a independência não foi propriamente um colono rebelde, foi o príncipe real, foi o filho do rei Dom João, e então foi o rei e imperador Dom Pedro IV, que foi o primeiro imperador do Brasil e depois veio a morrer em Portugal. Ele também tinha ao pé de si muitas pessoas que são founding fathers do Brasil, mas a transição e a passagem do Brasil foi muito mais suave porque tinha havido um tempo da corte portuguesa ter mudado para o Brasil e é o melhor exemplo na história de uma independência. Nós falamos muitas vezes do 25 de Abril como uma revolução sem sangue e revolução sem pesos, etc. A revolução colonial e a independência colonial mais fascinante até poderá ser a independência brasileira, que ainda não está provavelmente suficientemente estudada. Mas também teve a ver com muitos fenómenos de sorte. Se calhar uma das coisas que Portugal podia ter aprendido era, na Segunda Guerra Mundial, mudar da capital para Luanda ou para Maputo, ou primeiro para Luanda e depois para Maputo, para poder fazer uma transição e uma independência pacífica em Angola e em Moçambique. Coisa que ainda não está todo estabilizada, principalmente em Moçambique. Mas, voltando aos nossos Estados Unidos da América, houve uma guerra da independência, portanto, é declarada a independência, começa por haver manifestações em Boston. Os Estados, quando vocês veem a bandeira dos Estados Unidos da América, é uma boa pista de interpretação do que é independência americana. Eu, a seguir ao Laércio apresentar, falarei um bocadinho mais sobre isto, porque acho que gostava de vos dar estas notas, sobre as tais 13 colónias, que é quando vocês olham para o mapa dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não tinham o oeste, só tinham a costa que dá para o Oceano Atlântico. E, portanto, as mais importantes colónias eram o estado atual do Massachusetts, o estado de Nova York, o estado de Pensilvânia, ou de Filadélfia, que tem como capital a Pensilvânia, e o estado da Virgínia, que era o mais rico, tinha muitos escravos, tinha plantações de algodão. Pronto. Era nesse estado que viviam o George Washington, o Thomas Jefferson e o James Madison. No Massachusetts vivia o John Adams. Em Nova York vivia, ou nasceu também, não nasceu, foi um imigrante para lá, o Alexander Hamilton. O primeiro governo foi o governo do George Washington, que tinha todos. Tinha o Madison na justiça, tinha o Adams como vice-presidente, tinha o Jefferson como Secretary of State,
tinha o Hamilton como ministro das Finanças, tinha o John Jay como presidente do Supremo Tribunal, mas o George Washington aparece nos quadros sempre sem falar muito. O segundo presidente é mais parecido comigo, mais baixinho, careca, e era um advogado muito agitado. Há uma série da HBO ótima que se chama John Adams, que é com o Paul Giamatti, e podem ver, e eu recomendo vivamente. Não vejam só White Lotus, esta é uma série que ganhou os prémios todos nesse ano, muito bem interpretada, e em que se vê tanto o John Adams como a sua mulher, que era ela própria uma força da natureza, e nós conhecemos muito da história da fundação dos Estados Unidos pelas cartas que eles trocavam. Era um casal muito apaixonado, a Abigail Adams, que é a founding mother dos Estados Unidos da América, e o filho deles depois também veio a ser o sexto presidente dos Estados Unidos da América, depois de ser embaixador pai com 15 anos na Holanda. O Thomas Jefferson tinha sido embaixador na França, o John Adams em Inglaterra, mas tinham visões diferentes. Portanto, o John Adams tinha sido advogado dos colonos independentistas, mas achava que devia haver um poder mais centralizado à inglesa e era um defensor de uma maior continuidade do common law. Achava que devia haver uma moeda única como o Alexander Hamilton. Portanto, eles eram de um partido mais unionista. Eles são os dois do que veio a ser depois o Partido Republicano. O Thomas Jefferson e o Madison achavam que devia haver mais poderes para as colónias poderem ter, por exemplo, escravos, porque o Adams e o Hamilton eram contra a escravatura, eram mais progressistas e tinham visões um pouco diferentes. Uma das maneiras que os presidentes têm sempre de tentar, ou para tentar assegurar a continuidade da sua visão, é nomear juízes com a sua cor política. Foi assim com o Clinton, com o Bush, com o Obama, com o Biden, com o Trump, e o Laércio tem 4 minutos. E eu vou passar-lhe a palavra agora. Foi estas as maneiras, e o John Adams, quando viu que ia perder no colégio eleitoral, nomeou o William Marbury e os outros 40 Midnight. Estes juízes não receberam a nomeação e o Laércio vai explicar porque é que o Laércio vai explicar, o Laércio e os meus colegas, vai explicar porque é que ele tem direito a ser juiz juiz federal, segundo a nomeação do presidente John Adams, que já era presidente cessante. Ele já tinha percebido que ia perder e quem ia ser o novo presidente, ele tinha até removido da corrida, porque não ia ficar vice-presidente, era o Thomas Jefferson com o Aaron Burr. Laércio, dou-lhe a palavra. Professor, começando por justificar um pouco como é que vai funcionar aqui a apresentação, tendo em conta as alterações que foram feitas nas últimas semanas, nós acabamos por optar por não por um versus, mas vai ser mais uma exposição do caso. Nós escrevemos um pequeno texto, se o professor achar pertinente, depois pode ser partilhado com a turma. Eu vou começar pela parte histórica e os meus colegas vão dar continuidade depois. Eu espero não repetir o que o professor já mencionou, mas sim, rapidamente. Marbury contra Madison foi um caso decidido em 1803 que estabeleceu o princípio de judicial review, segundo o qual o Supremo Tribunal tem o poder de apreciar a constitucionalidade dos atos praticados pelo Congresso ou pelo Presidente e anular aqueles que considerem incompatíveis com a Constituição. O caso só foi decidido em 1803, mas para compreender a sua origem é preciso recuar até as eleições de 1800. A eleição de 1800 é significativa na história dos Estados Unidos porque foi a primeira transferência pacífica de poder entre dois partidos políticos, os federalistas, liderados por John Adams, que defendiam um governo central forte como um dos seus princípios fundamentais, e os antifederalistas ou republicanos democráticos, liderados por Madison e Jefferson, que pretendiam um governo central mais fraco e maior poder para os Estados. Foi a primeira vez que os republicanos jeffersonianos assumiram o controle do governo nacional e os federalistas, a administração cessante de Adams, ficaram horrorizados com isso. Consideravam Jefferson um anarquista, um ateu. Durante a campanha acusaram-no de ser miscigenado e alegaram, corretamente como se veio a saber, que mantinha relações sexuais com os seus escravizados. Por seu lado, os jeffersonianos também não tinham grande estima por John Adams, achando que ele aspirava a ser rei
e que quase levara o país a Leste, eu uma vou-lhe guerra pedir duas total. coisas. Se falava um bocadinho mais alto, punha o microfone mais próximo, Certo, primeira. Segunda, se era um bocadinho mais natural e um bocadinho mais fora do texto. Claro que pode partilhar e vou-lhe agradecer que partilhe o texto, tanto comigo como com a turma. certo. Por seu lado, os jeffersonianos também não tinham grande estima por John Adams, achavam que ele aspirava a ser um rei e quase levar o país a uma guerra desnecessária contra a França. A animosidade política era clara e intensa, nenhum dos lados via o outro como uma oposição leal e havia rancores pessoais. Thomas Jefferson e John Marshall, ambos de Virgínia, eram primos afastados e detestavam-se. John Marshall certamente não achava que Jefferson devesse ser eleito a presidente em 1800. Já Jefferson, Atenção a isso do detestavam-se, eles admiravam-se de certa forma. Depois há cartas em que fazem pazes no final da vida e eles, qual está a história de morrerem no mesmo dia, e eles eram rivais políticos, mas admiravam-se e tinham feito juntos a independência dos Estados Unidos da América. Portanto, eles tinham feito parte do mesmo governo, primeiro governo do John Adams, do George Washington. Mas eram rivais, sim. amor e ódio, como o Henrique referiu. Sim, o Henrique Portenho impôs que era um amor-ódio, mas acima de tudo, o que o Jefferson achava era que o Adams já estava a tentar controlar tudo. Quando ele chega lá, fez leis em cima da hora para limitar os poderes dele, pôs um Chief Justice do Supreme Court, que era o seu Secretary of State. Portanto, mas não era mesmo o mesmo tipo de coisa, tipo o Trump e o Biden. Nós estamos a falar de pessoas com uma craveira intelectual muito maior. Para concluir, referi que Jefferson via John Marshall como um presidente do Supremo Tribunal como alguém que procurava minar a República Federal através de decisões nacionalistas emitidas pelo Tribunal. Eu passo agora a palavra ao Henrique. No, consegue-me ouvir? No seguimento até do que o professor estava a dizer, Mas vou-lhe pedir se ah, fala com o máximo de dicção possível. Pode ser? ok, sim. No seguimento até do que o professor estava a dizer, de facto, esta transferência de poderes entre partidos opostos era algo novo e fez-se sentir principalmente no que diz respeito à matéria deste caso, a nomeação de juízes. Acontece que Não é pôr-se acontece mais direito, é falar mais alto. Ah, sim, desculpa, é só porque está barulho à minha volta e estou com dificuldade em medir a altura da minha voz com a altura do professor fora. Ah, bem, o que acontece é que o partido de Jefferson ganhou não só as eleições presidenciais, mas também as eleições para o Congresso e interpretou as ações da sua oposição como uma tentativa de contornar o mandato que lhes foi atribuído ao encher o poder judicial de nomeações que lhes eram favoráveis a ele. Isso também acontece ah, junto com outras decisões que ajudam a criar um contexto de animosidade, como, por exemplo, diminuir o número de juízes no Supremo Tribunal para impedir que Jefferson nomeasse um juiz que concordasse com a sua ideologia. Na ideia de Jefferson e dos seus seguidores, isto era escandaloso. Além disso, apoiando também a pretensão de Madison, havia o entendimento de que ah, era escandaloso que Marbury tivesse intentado esta ação diretamente no Supremo Tribunal, porque era interpretado como uma afronta à separação de poderes, no sentido em que pertence, Madison, desculpe, que Marbury tivesse intentado a ação, porque a pretensão seria que o tribunal obrigasse o presidente a entregar a carta. E isto era visto como uma relação de separação de poderes, na medida em que se exigia que o executivo se curvasse perante o poder judicial. Quem é que Passo segue? a palavra, passo a palavra à minha colega Nádia. Nádia. Não a estou a ouvir. Não a estou a ouvir nada. Não sei se alguém está a ouvir. Não. Não.
Está-me a ouvir? Agora já. Ok. Eu ia pedir desculpa Com pelo algum barulho de eco? fundo, é que eu estou no caleidoscópio, então, pronto. Está onde? Estou no caleidoscópio, Bom sítio. então está... Diga? Bom sítio para estudar. Posso? Pode. Obrigada. Pronto, então, estamos então perante um caso. Estamos então perante um caso sobre um grupo de indivíduos que pretendia assumir cargos para os quais tinham sido nomeados pelo presidente Adams, mas que não o conseguiam fazer porque o presidente Jefferson e a sua administração se recusaram a entregar o documento oficial que lhes permitiria assumir as respectivas funções. Nota-se que era uma novidade intentar uma ação contra o Poder Executivo, portanto faz sentido se pensarmos bem que ao atacar o Presidente e o Secretário de Estado se recorresse diretamente ao Supremo Tribunal. Marbury tentou a ação diretamente neste tribunal, mas a questão do caso era saber se o Supremo Tribunal poderia reconhecer da causa no âmbito da sua jurisdição originária constitucional. Segundo o artigo 3 da Constituição, pelo menos segundo a interpretação de John Marshall, pelo menos segundo a interpretação que John Marshall escolheu dar no caso Marbury vs Madison, este caso específico não cabia na jurisdição originária do Supremo Tribunal. E assim sendo, só poderia ter sido apresentado no tribunal e posteriormente ser objeto de recurso para o Supremo. John Marshall é uma figura de grande relevo na história do Supremo Tribunal e ainda hoje o presidente do tribunal com o mandato mais longo, tendo exercido funções desde 1801 a 1835, foi nomeado pelo presidente John Adams no início de 1801 numa das últimas decisões da sua administração. Posteriormente, Adams afirmou que essa fora a coisa que mais se orgulhava ter feito pelo povo americano, isto sendo só assim uma pequena contextualização. O John Adams diz isso porque ele era um dos melhores amigos dele, porque ele foi o que conseguiu consagrar em termos políticos, apesar de ser através do meio judicial, a visão do John Adams mais forte. O John Adams só foi presidente durante 4 anos e o outro foi Chief Justice durante 40. E ainda hoje, o juiz mais citado do Supreme Court é o John Marshall. O John Marshall é muito citado, tanto nos Estados Unidos da América, como em todos os países. Isto é, quando foi preciso fazer constituições na Europa no século XX, foi a pensar na lógica deste caso que vocês estão a apresentar aqui. Portanto, este caso é discutido em todas as universidades do mundo. Vocês falaram dele vagamente no ano passado em Direito Constitucional. Continuo, Nania. Mas o John Marshall, se vocês forem No caso já acabei, agora eu ia... sim. Ele é de Filadélfia. Se forem a Pensilvânia, no Museu das Artes, vão ver uma cadeira grande, dourada. E se forem à cidade de Washington e entrarem no Supreme Court, há uma cadeira onde está... Se abrirem o meu livrinho do Direito dos Estados Unidos da América, eu estou sentado a imitar a posição dele numa fotografia ao lado. Pronto, portanto, ele é um dos meus heróis jurídicos e o casaco que eu tinha quando lancei o livro tem uma citação dele deste caso, sobre o governo dos Estados Unidos da América ser um governo para os homens e não para as leis. Mas era um juiz, um homem muito inteligente e que conseguiu convencer todos os outros juízes, mesmo os nomeados pelo Jefferson, a decidirem com o mesmo entendimento dele. Passamos então da Nádia para quem? Para mim, professor. Filipe. Então, Marshall dispunha de uma excepcionalidade pelo fato de ser federalista e da Virgínia ao mesmo tempo. Vou-lhe pedir que fale um bocadinho mais pausadamente, pode ser? Sim. Uma vez que boa parte das figuras proeminentes políticas da Virgínia eram republicanos democráticos. Marshall também foi soldado no Exército Continental, fez sua experiência no Congresso Continental, durante a vigência de artigos de confederação e mais tarde ao serviço do governo estadual da Virgínia, levou a perceber que era necessário um governo nacional muito mais forte e foi isso que tornou federalista. Isso colocou em rota de colisão com o presidente Jefferson quando ele assumiu o cargo, quando o Jefferson assumiu o cargo. Ainda assim, ao longo das 3 décadas e meia em que esteve no Supremo, Marshall ganhou a reputação de estar acima da política dos partidos e foi notável na sua capacidade de unir o tribunal em Constituição, permitindo de modo que ele falasse geralmente a uma só voz em nome da Constituição.
há também duas dimensões do pensamento de Marshall, a de jurista e a de estratega política. Marshall compreendia que, se emitisse uma ordem à administração de Jefferson para entregar a comissão, essa ordem seria desrespeitada. Sabia-o quase com certeza. James Madison recusara-se até a comparecer em tribunal, mesmo depois de receber uma ordem para apresentar razões pelas quais não deveria ser emitido mandamos. Mandamos tem a mesma raiz que mandatório ou mandar, ou seja, uma ordem. A questão aqui era saber se o Poder Judicial tinha competência, através deste mandamos, para ordenar o secretário de Estado que fizesse algo, mas foi de encontrar uma forma de exigir sem que o tribunal parecesse irremediavelmente fraco. Se dissesse simplesmente que não tinha jurisdição, pareceria sumiço e receoso de confrontar o presidente. Mas se ordenasse a entrega da comissão, e o que gostaria de fazer, sabia que Jefferson o desafiaria e que o tribunal não teria poder de execução e o tribunal pareceria então impotente. Passo a palavra para o Guilherme. Ora, assim sendo, Marshall opta por agir de forma indireta. Primeiro, afirma que o presidente não está acima da lei e que por isso pode ser alvo do mandamos. Em segundo, declara que neste caso concreto o mandamos seria a medida adequada. E, em terceiro, levanta a questão de saber se o tribunal tem sequer jurisdição sobre o caso. O problema é que a lista de casos que, nos termos da Constituição, podem ser apreciados pelo Supremo não inclui casos como o de Marbury. Ora, isto acaba por ser problemático porque o Congresso aprova uma lei que aparentemente autorizava o Supremo Tribunal a julgar casos como este, o Judiciary Act de 1789, e era nisso que Marbury se baseava para este pedido. Estava a confiar numa lei federal, que ao que parecia conferia jurisdição ao Tribunal, mas Marshall concluiu que essa lei contrariava a Constituição, pelo que ia além dos limites impostos pela Constituição ao Tribunal. E quando há um conflito entre a Constituição e uma lei federal, ou qualquer outra, prevalece a Constituição. É este o princípio que ficou conhecido como o Judicial Review. A ideia é que as leis devem ser revistas para garantir que respeitam a Constituição, e se uma lei for inconstitucional, não pode claramente ser aplicada pelo Supremo Tribunal. Resumindo, Marbury acaba por perder porque o Tribunal não tinha jurisdição, e não tinha jurisdição porque a lei que lhe conferia essa jurisdição era inconstitucional. Passo agora a palavra ao Hugo. Pronto, obrigado. E assim, para que uma lei possa ser aplicada a alguém, os três ramos do governo têm de intervir de alguma maneira. O Congresso vai aprovar a lei, o Presidente vai promulgá-la e depois a lei tem de ser aplicada a alguém, o que vai gerar o caso jurídico. Depois cabe ao Poder Judicial a palavra final sobre a constitucionalidade ou não da lei nesse caso. E um pouco mais de dicção, pode ser, Hugo? Certíssimo. E uma das formas do Judicial Review funcionar como controle sobre o Presidente e sobre o Poder Executivo é impedir a aplicação dessas leis inconstitucionais. Na Convenção de Filadélfia, a maioria dos autores da Constituição manifestou-se a favor da Judicial Review, mas o tema não foi muito debatido. O texto constitucional não incluiu uma autorização expressa dessa prática, o que, olhando nós à atualidade, parece uma omissão notável. O assunto não foi objeto de provavelmente grande atenção e mesmo aqueles que acreditavam no Judicial Review provavelmente não anteviam que a sua aplicação se tornaria tão ampla como vai acontecer ao longo da história dos Estados Unidos da América. Em 1803, o Supremo Tribunal não era uma instituição poderosa e foi a primeira vez que ele exerceu um poder deste tipo. E é realmente um poder de grande importância que continua a afetar o povo americano, tendo em conta que ainda hoje se debate como é que este poder deve ser exercido. Concluímos, portanto, que Marbury versus Madison não foi apenas um caso sobre uma comissão extraviada. Este processo testou se o Presidente e o Congresso estavam acima da lei nos Estados Unidos. A resposta do Presidente do Supremo, John Marshall, foi um categórico não, e a decisão estabeleceu um precedente essencial para o Supremo Tribunal de realizar o controle da constitucionalidade. E terminamos por aqui. Obrigado. Terminam aqui o vosso texto da apresentação. Sim. Obrigado, Henrique, pelo entusiasmo.
Mas o que é que eu ia dizer? Duas ou três notas. Primeira, este caso não era óbvio. Como vocês perceberam ao longo da apresentação dos vossos colegas, o William Marbury, há quem diga que isto foi tudo um esquema bem pensado, uma teoria da conspiração do John Adams e do John Marshall, e fizeram uma lei, que foi esta lei que foi considerada inconstitucional, que era a lei que permitia que o Supreme Court desse ordens, os tais mandamos, a um Secretary of State. Ah, ah, as tais ordens que ao Secretary of State. Ah, esta lei é uma lei que foi considerada inconstitucional. O Supreme Court podia ter-se limitado a dizer que não tinha competência em abstrato para dar ordens a um Secretary of State. Mas afirmou com isso três coisas. Primeiro, nós não temos competência, porque a lei que alargou a competência do Tribunal para dar ordens aos Secretaries of State é uma lei que é inconstitucional porque vai contra o artigo da Constituição, terceiro, que tem as competências do Supreme Court. Não deixa de ser um pouco irónico que eles aumentem muito mais as suas competências do que aquela lei fazia com a própria decisão. Porque a Constituição também não diz que o Supreme Court tem poderes de fiscalização da constitucionalidade. Mas eles dizem que se a Constituição se chama a si própria Constituição, tem que ser possível fiscalizar a constitucionalidade, senão toda a gente faz leis contra a Constituição. A ideia principal é aquela ideia, não sei se vocês se lembram da história da Odisseia, a história grega, da mitologia grega, que acho que é quem é que está no barco e manda pôr aipo para poder ouvir os cantos das sereias aos seus navegantes? Henrique. Odisseu, certo? É o Odisseu. Daí ser a Odisseia. Quando ele passa, ele dá uma ordem inicial à sua tripulação do barco e diz: nós agora vamos passar pelo sítio das sereias. Eu quero muito ouvir o cântico das sereias e sobreviver. Vocês todos vão pôr aipo ou brócolis ou qualquer coisa nas orelhas para não ouvirem, servir de tampões, e portanto não vão ser atraídos e não se vão atirar ao mar. Mas podem notar-me as bracejar. Vão matar ao mastro e a primeira ordem é a Constituição. As ordens seguintes são as leis potencialmente inconstitucionais. Quando nós, em 1976, fizemos a Constituição Portuguesa, que já foi alterada em 82, já foi alterada a última vez em 2005, uma alteraçãozinha pequenita, mas precisa de ser bem alterada. Mas a nossa Constituição é lei originária, é a lei de não me atirem ao mar daqui a bocado, mas depois, quando vierem os cânticos das sereias, a dizer trata mal os judeus, trata mal os ciganos, trata mal as minorias que der daqui, as minorias daquele outro, não podemos obedecer a essas leis. Portanto, os tribunais constitucionais servem para proteger as minorias. Pronto. Eu acho que isto foi um professor brasileiro que aqui há uns anos fez uma conferência na faculdade, fez este paralelismo com a mitologia grega e eu adorei. Pronto, acho mesmo que é a regra correta. E o John Marshall fez esta lógica de que nós devemos desobedecer. No entanto, ele também deixou a bicada ao Jefferson e ao Madison a dizer: será que o Marbury tinha direito à nomeação? Sim, tinha direito à nomeação. Só que não devia ter vindo ao Supreme Court, devia ter ido a um tribunal de primeira instância, um tribunal inferior, e depois haver um recurso até ao Supreme Court. Porquê? Porque todas as pessoas que fazem um investimento, ele despediu-se do seu sítio, foi viver para Washington com a família, mudou, recebeu a nomeação, só faltava um mero ato formal, só faltava um carimbo, só faltava aquilo tudo, portanto, foi uma vitória de pirro, pronto. A seguir a esta decisão, isto foi uma vitória para o Madison não foi obrigado a dar posse ao Marbury, o Marbury ficou sem ser juiz, mas o Marbury ficou para a história com este caso e com mais nada. Pronto. O Madison continuou e o Supreme Court, nos anos seguintes, continuou a condicionar a atividade
dos presidentes, como o Jefferson, como o Madison, mas foi sempre considerado que era muito irónico, porque o presidente, o executivo, controla a espada, controla o exército, controla o Congresso, controla a bolsa, controla o orçamento. E o tribunal não controla nada. O tribunal controla a justiça. Pronto. Eu gostava de ter aqui um Lego para vos mostrar. Eu estou a acabar de construir um Supreme Court mesmo de Lego, que finalmente tenho. E vou mostrar na aula gravada e contarei tudo nessa aula que vos vou mandar, desde as tais 13 ou 16 colónias dos Estados Unidos da América iniciais até às 50 estrelas. O Donald Trump quer pôr lá mais, mas não é o primeiro. Não aconteceu ainda nunca na história dos Estados Unidos da América um presidente morrer com tantas estrelas na bandeira como estavam quando ele nasceu. Isto é, todos os presidentes, o último estados a entrar foi o Havaí em 1959 e nós ainda não temos nenhum presidente que tenha nascido antes de 59. Portanto, quando o Jimmy Carter nasceu, o Havaí ainda não era estado e havia menos estrelinhas. As estrelas são cada uma para cada estado. E estes estados, havia aqui uma certa oposição entre os estados do Sul, do Jefferson e do Madison, que eram o presidente e o Secretary of State, e os estados do Norte, que eram Massachusetts, do John Adams, e a Pensilvânia, do John Marshall. Ainda assim, na altura, o tribunal estava em transição. O tribunal funcionou maioritariamente em Nova York, no início, quando o presidente do tribunal, o Chief Justice, era o John Jay. Os juízes até se vestiam com umas roupas que pareciam mais de Pai Natal, eram uns robes encarnados, mais à inglesa. E foi com o John Marshall que começaram a vestir-se de preto e reuniam primeiro era numa câmara, dentro do Capitólio, para dar independência. Foi no século XX que um Chief Justice, o 10º Chief Justice, foi o William Howard Taft, que tinha sido ele próprio presidente dos Estados Unidos da América e depois de ser presidente dos Estados Unidos da América foi nomeado Chief Justice do Supreme Court. Portanto, é o único que ocupou funções nos três. Foi congressista, foi presidente e foi Chief Justice. E depois ele fez uma escadaria e um edifício que, se vocês visitarem Washington, eu recomendo bastante que vão lá. Mas na aula que eu vou mandar, eu falarei sobre o peso das decisões do Supreme Court e as mais importantes, principalmente porque depois do John Marshall veio um período um bocadinho negro. Houve uma decisão que permitiu, a decisão de Dred Scott, que foi uma decisão que permitiu que houvesse escravatura, que permitiu que homens fossem detidos, fossem propriedade de outros homens. Foi mesmo nas vésperas da Guerra Civil e só foi possível alterar esse entendimento através da 14ª emenda à Constituição. E com o presidente Lincoln e, portanto, toda a reconstrução americana. E depois disso, ao longo do século XX, aí sim o Supremo Tribunal teve uma inversão e passou a ser o responsável pelo avanço dos direitos civis, com as minorias étnicas, direitos das mulheres, conquistas liberais, até mesmo conquistas homossexuais, mais recentemente, com uma composição supostamente mais conservadora, foram tidas por tribunais, pelo Supremo Tribunal americano. Agora está a ter uma certa inversão, mas também é uma dúvida. E também é sempre esta dúvida sobre deve ser decidido pelos Estados ou deve ser decidido pela União. Um dos casos é o aborto. Pronto. Se eu mostrasse aqui a Constituição dos Estados Unidos da América, saber se existe um direito ao aborto na Constituição é algo que é muito duvidoso. E mesmo juízes liberais, como era aquela juíza que morreu há pouco tempo, a juíza Ruth Bader Ginsburg, dizia que era melhor ser através de referendos que se ia chegando ao aborto do que através de uma decisão do Supreme Court. E ainda na última eleição, ou as duas últimas eleições em que o Donald Trump foi eleito, tanto em 2016 como em 2024, houve estados onde medidas com direito ao aborto
ou em que permitiam a interrupção voluntária da gravidez até às 15 semanas, foram aprovadas, apesar dele próprio ser eleito. Tanto na Flórida, onde ele é eleitor e ele foi, era o seu estado de origem, como mesmo no Texas, há medidas a serem votadas nesse sentido. Dito isto, meus caros, desejo-vos a todos uma excelente época de frequências. Boa sorte. Eu sei que é fácil estar nervoso. Estar nervoso é das melhores maneiras de perder pontos e resultados nos vossos testes. Vou acabar a nossa aula e gravação, mas queria dar-vos duas dicas.